Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo é para tratar um pouco sobre a questão se o Concílio Vaticano II, os seus documentos, os seus decretos e as suas constituições, se esse documento, de maneira geral, o compêndio do Concílio Vaticano II, diluiu a ideia de sacrifício na missa, na liturgia eucarística. Eu queria citar com um pouco de atenção, pedindo a todos que tenham bastante paciência, eu queria citar alguns aspectos de alguns documentos distintos uns dos outros, não em um só documento, mas vou citar 3 documentos aqui do Concílio Vaticano II. Gostaria de citar primeiro a Constituição Sacrosanctum Concilium. Não sou leitor do latim, mas essa Sacrosanctum Concilium é sobre a Sagrada Liturgia. No compêndio do Vaticano II, ela está no artigo 19. E no documento Sacrosanctum Concilium, ela está no artigo 12. Então, vamos ver o que vai dizer a liturgia, e falando sobre a liturgia e a oração pessoal. A vida espiritual não se resume à participação na liturgia. Chamado a orar em comum, o cristão não deve deixar também de entrar em seu quarto para a oração ao Pai no segredo do coração. Pelo contrário, seguindo o conselho do apóstolo, deve orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Pelo contrário, segundo o conselho do apóstolo, deve orar sem cessar. Pelo mesmo apóstolo, somos advertidos de que devemos levar sempre em nossos corpos os sinais da morte de Cristo, para que também a sua vida se manifeste um dia em nossos corpos mortais. 2 Coríntios, capítulo 4, versos do 10 ao 11. Pedimos, por isso, ao Senhor, no sacrifício da missa, que aceite a hóstia da oblação espiritual e nos torne a nós mesmos uma oferenda eterna. Então, Sacrosanctum Concilium, artigo 12. Também nós podemos citar a Lumen Gentium, ou seja, uma constituição dogmática, Lumen Gentium, sobre a Igreja, no compêndio do Concílio Vaticano II, no parágrafo 313, ou, se você tem apenas a Lumen Gentium, leia o artigo 11. No artigo 11 da Lumen Gentium está escrito o seguinte: participando do sacrifício eucarístico, fonte e ápice de toda a vida cristã, os fiéis oferecem a Deus a vítima divina e se oferecem com ela. Falando, essa vítima divina é o próprio Cristo. Juntamente com os mistérios, cada um ao seu modo. Tem todos um papel específico e a desempenhar na ação litúrgica, tanto na oblação como na comunhão, alimentando-se todos com o corpo de Cristo. Demonstram de maneira concreta a unidade do corpo de Deus, proclamada e realizada pelo sacramento da Eucaristia. E aí, meus irmãos, vocês também podem tomar o compêndio do Concílio Vaticano II, no parágrafo 1247, do decreto Presbyterorum Ordines, Presbyterorum Ordines, sobre o ministério e a vida sacramental. Como eu disse, não sei ler o latim, mas o decreto é sobre a vida, sobre o ministério e a vida sacerdotal. No artigo 2, é dito o seguinte, ou no compêndio, se você tem todos os documentos compilados do Concílio Vaticano II, seria o número 1247. É dito o seguinte: pelo mistério sacerdotal, o sacrifício espiritual dos fiéis se realiza em união com o sacrifício de Cristo, mediador único, que pela mão do sacerdote
em nome de toda a igreja, é oferecido incruenta e sacramentalmente na Eucaristia, até que o Senhor venha. Então nós podemos ver nitidamente que, para que o vídeo aqui não fique longo, citando 3 documentos, podemos ver que em cada um deles é colocado que a Eucaristia é o sacrifício único e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de mencionar aqui, deixar para que vocês possam ver, um breve vídeo que foi tirado da homilia da missa de Corpus Christi do padre José Eduardo, onde ele vai falar que independe, ou seja, não depende do rito que se celebre a Eucaristia, seja ele qual o rito for, dos tantos que a igreja tem e que são lícitos na igreja. Se celebrará sempre o sacrifício incruento realizado por nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Escute aí o que diz o padre José Eduardo na sua homilia, na solenidade do corpo e do sangue de Cristo. Disse: alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele. Multiplica-se o Senhor. Ou seja, queridos irmãos, não existe maior alegria no mundo do que ser católico. Ainda que no lugar mais remoto do mundo, quando estamos diante do altar, na celebração da Santa Missa, é o mesmo sacrifício de Cristo que se faz presente, com todo o seu efeito de redenção. Não importa qual é o rito em que é celebrado, se é o rito bizantino, armênio, maronita, mozárabe, seja lá qual for, é o mesmo sacrifício de Cristo que se faz presente. Nós todos recebemos diretamente do Calvário aquilo que o coração sacerdotal de Cristo apresentou ao Pai no alto da cruz e no instante mesmo de sua morte, oferecendo-se ao Pai pelo Espírito Eterno, uniu o tempo e a eternidade quando disse: tudo está consumado. Nós todos somos assimilados à oferenda do Filho ao Pai. Há um livro muito bonito chamado Fabíola. E aqui, meus irmãos, ele vai falar um pouco desse livro. Não necessariamente não precisamos colocar essa parte, você pode ver na íntegra aí a homilia do padre José Eduardo na missa de Corpus Christi de 2025. Mas eu queria deixar essa reflexão porque existe uma chamada hermenêutica da ruptura que não aceita, né, a continuidade da doutrina da Igreja de sempre pós-Concílio Vaticano II. E nega-se o concílio, nega-se os documentos do concílio, nega-se também o magistério do concílio. Só que existe também, como dizia o grande Papa Bento XVI, a hermenêutica da continuidade, que a igreja pós-conciliar é a mesma igreja pré-conciliar. Não houve ruptura, não houve mudança nos sacramentos, não houve mudança na doutrina, nos dogmas, não houve mudança na liturgia, a não ser algumas reformas que não muda em nada a essência do eterno
sacrifício de Cristo oferecido por cada sacerdote ministerial, validamente ordenado, por um bispo validamente ordenado como sucessor dos apóstolos, que ofereça no altar da missa o único e eterno sacrifício de Cristo, em forma incruenta, como o próprio Cristo, antes de oferecer-se cruentamente no altar da cruz, ofereceu-se de forma sacramental, em forma de sacrifício, também em forma de banquete incruento na última ceia. Ou seja, meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma das maiores crises da igreja. Não porque a igreja perdeu o rumo, mas porque pessoas na igreja, sem autoridade para isso, vêm se colocar contra o magistério da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que a igreja sempre ensinou há 2000 anos e continua ensinando até hoje. E também vivermos aquilo que a igreja celebrou há 2000 anos e celebra ainda hoje, seja no rito tridentino ou seja no rito de Paulo VI. Rito extraordinário e o rito ordinário do missal de São Paulo VI. São Paulo VI. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.